bom dia. Eu sou a Isadora e juntamente com o meu grupo, que é formado pela Luísa, a Ana, a Vivian e a Tássia, nós somos estudantes de agronomia e viemos falar entender um pouco sobre a bioquímica, a importância da bioquímica na microbiologia para a nossa formação. Hoje nós estamos aqui com a professora Adriana. Você poderia falar um pouco pra gente sobre a sua carreira, sua formação, como que foi? Olá pessoal, eu sou a professora Adriana Fiorini, eu sou responsável pelo módulo de micologia da disciplina de microbiologia geral para o curso de agronomia e outros cursos também. Eu sou formada em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Maringá, fiz uma graduação de 4 anos, logo na sequência eu fiz o meu mestrado, meu doutorado. Depois eu dei aula numa faculdade particular, dei aula de bioquímica, né? Na verdade ela chamava fisiologia metabólica, mas tinha tudo a ver com bioquímica, né? Para farmácia, biologia molecular, e a microbiologia eu comecei a dar aula somente aqui na UFPR de Palotina. Depois desse tempo que eu fiquei dando aula nessa universidade particular, eu fiz um pós-doutorado na França de 1 ano, trabalhei com genética de micro-organismos. Fermentadores do ácido lático. E depois eu fiz um outro pós-doutorado com micologia médica. Então foi a partir daí que eu comecei a gostar da microbiologia, né? Então eu estou aí há quase 30 anos ali, desde a graduação até o ano atual. Você poderia falar um pouco para nós sobre o conceito entre si da microbiologia e a bioquímica, a importância que um tem para o outro? Sim. Bom, a bioquímica é extremamente importante. Então, para entender a microbiologia, os alunos têm que entender os conceitos básicos da bioquímica. Então, composição de uma célula de micro-organismos, tem que entender a estrutura das macromoléculas, proteínas, lipídios, carboidratos. É muito importante também a bioquímica para entender os processos metabólicos de um micro-organismo. Então, nós temos organismos anaeróbicos, aeróbios e os anaeróbicos facultativos. Então, processo de fermentação, né? A influência do pH no crescimento dos micro-organismos, a reprodução. E, além disso, é extremamente importante os conhecimentos da bioquímica para que o aluno compreenda a composição dos meios de cultivo, né? E também para que ele entenda os testes bioquímicos que são utilizados para a identificação dos micro-organismos. Você também poderia falar um pouquinho para nós da importância da microbiologia para a nossa formação em agronomia? Sim, com certeza. Então, assim, você, por exemplo, eu vou dar um exemplo, você deseja isolar um micro-organismo do solo e aquele micro-organismo, ele pode ser benéfico para o crescimento de uma planta, né? A primeira coisa que você faz é tentar fazer o cultivo daquele micro-organismo, né? Então, para isso, você tem que saber certinho qual meio de cultura, a composição bioquímica daquele meio de cultura. Na sequência, você vai ter que fazer a identificação daquele micro-organismo. Então, existem vários testes bioquímicos que utilizam o metabolismo do micro-organismo. Eu vou citar alguns, por exemplo, fermentação de açúcares como lactose, sacarose, teste da urease, oxidase, catalase. Que mais? Os testes de produção de gás a partir da fermentação da glicose, dentre outros. Então, assim, existem também os micro-organismos patogênicos, né, que causam doenças em plantas. Então, assim, entender por que aquele micro-organismo é um patógeno de planta e não é um patógeno humano. Então, tem que entender a bioquímica dos processos que envolvem essa patogenicidade. O conceito da bioquímica, quais os conceitos da bioquímica fundamentais para entender o metabolismo dos micro-organismos? Sim. Então, primeiramente, né, na bioquímica vocês aprendem primeiro a estrutura das macromoléculas e depois o metabolismo de uma maneira geral. Então, a fermentação dos açúcares é extremamente importante para você compreender o metabolismo de um micro-organismo, né? Influência também de macro e micronutrientes para o metabolismo. Existem micro-organismos, como as leveduras, que são fermentadoras, né? E elas não fazem respiração celular normal, elas fazem a fermentação alcoólica. Então tem que entender, né? O aluno, para ele entender esse tipo de metabolismo que é diferente dos seres humanos, ele tem que entender as bases da bioquímica. São alguns
alguns exemplos. Então, eu gostaria de agradecer pela sua contribuição e compreender melhor sobre a ligação da bioquímica com a microbiologia. E muito obrigada, professora. Por nada, um prazer. Olá pessoal, meu nome é Tássia, eu sou estudante de agronomia da Universidade Federal do Paraná, setor Palotina, e hoje a gente vai conversar com uma profissional da área sobre as conexões entre a atuação de um engenheiro agrônomo e a bioquímica. Hoje a gente está aqui com a engenheira agrônoma Carolina Binotto e você pode falar um pouquinho pra gente sobre a sua formação, seu tempo de atuação no ramo? Olá pessoal, então como a Tássia já me apresentou, eu sou engenheira agrônoma, me formei em 2018 aqui na UFPR, setor Palotina, tenho mestrado em biotecnologia agrícola e atuo hoje como responsável técnica em 2 pedreiras e um laboratório de pesquisa. Desde 2020 eu sou responsável técnica por essas 3 empresas. A gente sabe que, segundo o CREA, o engenheiro agrônomo tem diversas atribuições em várias áreas da produção agrícola. Desde o planejamento e execução de projetos até a questão da gestão e conservação dos recursos naturais. No seu dia a dia, quais dessas atribuições você utiliza com mais frequência? Bom, como eu já citei, eu sou responsável técnica de 3 empresas. Então a gente preza muito pela responsabilidade e também pela gestão ambiental. Todo o cuidado com o ambiente, com o solo, o cuidado com o cliente que a gente atende, a responsabilidade que a gente tem de passar esse material, a confiança que o cliente deposita em nós e que nós podemos dar esse retorno. Então fornecendo um material de confiança, um material que tenha resultados, principalmente porque atrás disso nós temos o Ministério da Agricultura, que é o MAPA, que nos fiscaliza, que faz todo o processo de segurança para que a gente consiga passar para o nosso cliente o melhor produto. A próxima pergunta é como a bioquímica aparece na sua área de atuação e se você poderia citar algum exemplo de como a bioquímica ela influencia na sua tomada de decisão como técnica. Eu, por ser responsável de 3 empresas, principalmente empresas que prestam consultoria e assistência técnica. Então, a responsabilidade que eu tenho é entender a planta, entender seu funcionamento e assim poder fazer a recomendação do produto que a gente trabalha. No caso, é um remineralizador de solo. Então, entender a necessidade que aquela planta tem, aquela cultura tem, o funcionamento dessa planta, para assim poder fazer a melhor recomendação. Carol, como você enxerga a importância do conhecimento bioquímico para quem está se formando na área e quais das matérias durante a sua formação você achou que mais contribuíram para o seu conhecimento bioquímico? Eu acho que para quem está se formando, independente da área que deseja seguir, entender sobre a bioquímica, ela é muito importante. A própria disciplina de bioquímica teve papel fundamental na minha formação. A partir daí, entender sobre a parte de solos, então a disciplina de solos, nutrição mineral, entender das plantas, todo o conceito da microbiologia, toda a parte de sistemas de produção, a parte da disciplina de agricultura, de plantas daninhas, para a gente entender como a planta vai responder à aplicação de um defensivo. Então, acho que todas essas disciplinas, de forma interligadas, elas se completam. Então, cada uma delas na sua particularidade, porém de uma forma que elas se complementam. E por último, você considera que a formação que você recebeu é suficiente para atender os seus desafios bioquímicos que você tem no seu dia a dia? Eu acredito que a gente não pode se estagnar. A gente sempre tem que buscar conhecimento. Durante a faculdade, sim, a parte de química, a bioquímica foi fundamental, parte introdutória, para conhecer toda a parte metabólica de plantas, então isso foi fundamental. Porém, a gente não pode ficar parado, a gente sempre tem que ir atrás de uma especialização, fazer uma pós, um curso, porque as coisas elas acabam mudando. Então, com o passar do tempo, a gente tem que se aperfeiçoar para sempre estar inteirado com o mercado de trabalho ou com o que está acontecendo à nossa volta. E para finalizar, a gente queria agradecer a participação da Carolina Binotto e o tempo que ela disponibilizou para a gente para essa entrevista e para fazer a gente entender um pouquinho mais
sobre a importância da bioquímica na vivência agronômica. Afinal, a bioquímica está no solo, na planta e no prato. Ser agrônomo é entender também a vida em nível molecular.